Cada rua que passamos conta uma história. A Rua Cascavel, em Carapicuíba, carrega várias, e entre elas, a da minha família. Avós, tios, primos, meus pais e eu dividimos momentos que deixaram marcas e memórias. Fazendo parte de uma família grande, sempre estive acostumada com a casa cheia, onde um assunto sempre vinha forte: educação. E se família e educação já estão conectados naturalmente, na minha família isso é ainda mais forte. Cresci no meio de profissionais da área e tive como primeira professora a minha mãe. São 2 gerações marcadas pela escolha de seguir a mesma profissão. Em um ano tão desafiador para a educação quanto 2020, decidi que era hora de contar essa história, dessas personagens tão importantes na minha vida: Valéria, Neide, Simone, Silvana, Sônia e Gislene. De alguma forma, todas ligadas a mim. Minha profissão eu escolhi inspirando aos meus professores, porque na família não tinha nenhum professor. Então eu comecei a lecionar e nesse lecionar você tinha que se dedicar mesmo. E daí o pessoal viu que eu sobressaí e todo mundo vieram atrás de mim. Então eles sempre questionavam para mim: é bom lecionar? Daí veio minha irmã, daí veio outra irmã, daí já veio os sobrinhos, né? E assim foi, a família toda quase. Morando na mesma casa, esse questionamento sobre como era ser professora realmente teve influência. Minha tia Sônia relembrou da sua vontade de criança e trocou de curso para seguir o mesmo caminho que a irmã. Aí eu comecei a fazer biblioteconomia, aí eu mudei para letras, aí me identifiquei. Eu falei, bom, é isso que eu quero ser professora. Geralmente, quando a família segue uma profissão, os mais jovens vão seguindo a mesma, vão acompanhando, vão se identificando. Inclusive, eu fiz a matrícula, incentivei, foi a sua mãe, a Silvana. Nesse efeito cascata, minha mãe foi incentivada e se encontrou na área da educação. E depois no colegial eu não gostei da escola que eu fui mandada para o ensino médio e fiquei meio revoltada. E uma tia me falou desse curso, que era um curso experimental, chamava Cefam, Centro Específico de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério. E aí minha família, quase que todas as minhas tias são professoras, né? E aí uma fala, outra fala, e essa minha tia, a tia Sônia, que incentivou a mim e a minha prima, Silvana, e aí nós fomos fazer. Redescobri que era aquilo que eu queria, né? Eu nunca me imaginei fazendo outra coisa. Então, nem agora, se você falar, olha, você tem que parar, eu vou parar e vou fazer o quê? Não sei o que eu vou fazer, porque eu só sei trabalhar com as crianças, eu não me imagino fazendo outra coisa. Mas essa vocação não esteve sempre clara para todas elas. Minha prima Gislene tinha certeza que seria médica, mas com o tempo e entusiasmo das tias, acabou mudando de ideia. Não tem como iniciar, né? Falar da minha carreira sem falar do papel da minha mãe. Minha mãe foi, assim, fundamental na escolha da minha profissão. Minha mãe, desde sempre, já sinalizava a ideia de eu fazer magistério. E também pelo fato, né, de termos na família várias professoras, também foi um grande incentivo. Os bons exemplos, graças a Deus, a gente sempre procura seguir. Eu acredito que sim, que por influência dos mais velhos, a primeira geração que ingressou no magistério, e os demais foram se pautando, né, nessa experiência de vida, graças a Deus, bem sucedida. Então, isso acaba, né, sendo um chamariz. E assim como aconteceu na casa da minha bisavó, com diversas tias seguindo a mesma profissão, a segunda geração repetiu o feito. Na casa da minha tia, as 3 filhas decidiram seguir a mesma profissão e se tornaram professoras. Somos em 3 irmãs, eu fui a primeira a ser professora. A mais velha, ela sempre dizia assim, vocês que são espertas, tem férias 2 vezes por ano. Ela era comerciante, ela tinha loja de roupa, não precisa ficar quebrando a cabeça se vai ter dinheiro ou não para pagar. E ela falava isso direto. E aí, na primeira oportunidade que ela teve, ela foi estudar, fez filosofia
e começou a dar aula. Hoje já tem 15 anos que ela também é professora. E a minha irmã mais nova, por já trabalhar com recreação, ela partiu para o lado da educação física. Acabou que as 3 se formaram professoras e estamos aí até hoje. Eu acho que a última das gerações fui eu, né? Se a gente for ver pela idade. Na minha área educação física, para eu escolher, não. Até porque não tem ninguém da minha área. Eu acho que o que fez mesmo eu escolher foi eu estar na área de recreação. Aí quando eu estava quase já para me formar, faltando um ano mais ou menos, eu fui dar aula na escola do estado, né? Na escola pública. Aí 2 tias minhas me ajudaram, orientaram, até porque eu era muito nova. E eu já comecei dando aula para o ensino médio, né? Então aí sim teve uma troca, não na minha área em si, e sim como funcionava a parte pedagógica na escola. Da sala de casa para a sala de aula. Os anos de experiência geraram histórias, trocas e aprendizados. E mesmo com todos os desafios da profissão, ninguém estava preparado para esse novo capítulo da educação. Eu iniciei em 94 como professora de História e de lá para cá segui pelas escolas, sempre em Carapicuíba, dando aula de História, de Geografia. Só que de uns anos para cá, ser professor tornou-se muito difícil. E aí nós chegamos no ano de 2020, o mais desafiador dos meus 27 anos de educação. O trabalho é cansativo. Estamos em casa? Sim, estamos em casa. Mas é o tempo todo correndo atrás de aluno, preparando aulas para esses alunos, dando atividades remotas. Só que, mais uma vez, a gente enfrenta o grande problema. Eu trabalho numa periferia, onde os alunos, muitos, não têm acesso à internet, até mesmo ao celular. Quando tem famílias que têm um aparelho de celular. Então eles tentam, muitos tentam. Tem aqueles que a gente sabe que não quer nada com nada e acabam deixando de lado. São esses que a gente vai ter que estar buscando no retorno. Eu sou professora há 35 anos, comecei a lecionar em março de 1985. No momento, o meu campo de atuação é educação infantil. Com a pandemia, ficou um pouco mais complicado para nós. Novos desafios, tivemos que nos adaptar a videoaulas. Sou a professora Sônia e quero mostrar a vocês como plantar o girassol que vocês ganharam lá da escola. E lembrando que estamos na estação primavera. E nós vamos acompanhando através do celular, vamos passando, dando dica para as crianças como fazer. E um momento bem difícil para nós. Nós estamos ainda nos adaptando. Uhum. Eu saí da escola pública, eu saí da prefeitura e fui trabalhar numa escola particular, né? E tô lá, vou fazer 16 anos. Eu trabalho com idoso, também numa instituição, há 10 anos, como professora de educação física e educadora física. E quando veio a pandemia, assim, é tudo novo, você tem que se reinventar. Por quê? Educação infantil, criança de 3, 4, 5 anos. Você tem que ficar na frente de uma câmera, chamar a atenção deles para poder fazerem a aula, né? Como eu falei, a gente tem que se adaptar, né? Eu fiz aqui uma amarelinha maluca, que eu fiz com os alunos um vídeo, que eu coloquei no canal do colégio, né? E aí os alunos, os pais, né, fizeram com eles em sulfite, em papelão. E aí você tá no apartamento, dentro de uma sala ou na sacada, tendo que fazer uma aula para eles. Foi difícil no começo? Foi. Mas depois eu fui levando, né? Claro que teve dia que você inventava uma Xuxa, 1000 fantasias e ia que ia. Só trabalhei nesses 28 anos em 3 escolas, uma do estado e na prefeitura 2 escolas. O Tancredo, né? E agora o Tico-Tico, que eu estou 26 anos, na mesma escola, sempre com educação infantil. Inicialmente foi bem difícil, né? Ninguém preparado para isso. Demoramos um pouco, né? Até a escola se adaptar bem.
Então agora nós temos uma rotina de 2 reuniões semanais e basicamente o material impresso também somos nós que fazemos e nós entregamos tanto a apostila com as atividades quanto uma cesta básica que é entregue. Nós temos o contato diário com os pais, com as crianças, gravamos vídeos, né? Então às vezes eu recebo uns áudios, eu mando, né? E recebo uns áudios bem legais. Esse aqui, olha lá. Oi, professora. Com saudade da senhora, professora. Tá, professora. Eu também um beijinho e também fica bem também. É muito legal porque a gente mata um pouquinho da saudade e se faz presente, né, na vida das crianças. E ao contrário do cenário de décadas atrás, quando minha mãe, tias e primas tomaram a mesma decisão, as próximas gerações não seguiram esse caminho, colocando um fim na tradição da família. Aí eu posso afirmar para você que o mercado hoje do magistério já não é tão atrativo. Infelizmente, né, a remuneração dos professores caiu muito, desvalorização em todos os sentidos, né, os desafios só foram aumentando no decorrer desses anos. Você, por exemplo, eu tentei te incentivar a ser professora e você disse que jamais. Então, se eu perceber em alguém da família, né, um interesse, eu vou conversar, né, mas eu acho que é uma profissão tão pouco valorizada, tão pouco respeitada, que fica difícil eu ter um argumento para convencer alguém. Então, só se realmente a pessoa demonstrar interesse. É muito desgastante. O rendimento é baixo. Então, por isso que falam-se muito na frase: eu sou professor por amor e não pelo salário. Porque o salário é pouco, somos mal reconhecidos. Para minha filha, eu não incentivo. Então, assim, eu converso com os meus alunos e aquele que já tem essa vontade, é claro que eu não vou podar. E eu jamais numa sala de aula eu vou falar que não devem fazer. Cada um tem que seguir o seu desejo, o seu coração. Mas em casa, conversando com a minha filha, eu falo para ela que ela tem que pensar bem no que ela quer seguir. Se quiser também ser professora, eu não posso fazer nada. Então, como que você vai incentivar o seu filho, incentivar um sobrinho a seguir uma carreira, né, se não é valorizado no Brasil? Hoje em dia você tem que ter 3, 4 serviços para você conseguir ter uma renda satisfatória. Então, eu não vou indicar, eu não vou incentivar meu filho, né, um meu sobrinho, que seja alguém da minha família, porque ele não vai ser valorizado lá na frente. Mas apesar de todos os obstáculos desse cenário conturbado e pouco valorizado, a vocação por ensinar fala mais alto. Em nenhum momento eu me arrependi. Você se vê sendo outra coisa, além de professor? Hoje em dia, não. Não. Você entra numa sala de aula, os alunos estão desejosos em conhecer o professor, em saber quem é aquele professor, em ter contato com aquele professor. Muitas vezes você é pai, você é mãe, você é psicólogo e isso nos envolve muito a relação. Então, assim, ser professor é ser cativante. Apesar de todas as dificuldades que nós encontramos, esse lado é o melhor, é o mais gratificante. Fiz 33 anos dedicados ao magistério, sempre tive certeza da minha escolha, né, que eu fiz a escolha certa, que eu fiz a escolha correta, sempre tive paixão pelo magistério. Gratidão. Eu tenho, eu me emociono. Eu tenho pelo magistério foi gratidão. Conheci muitas pessoas, fiz muitas amizades. Acho que eu desconstruí aquela ideia de diretora carrasca. Eu estou no processo de aposentadoria, por isso que eu estou um pouco emocionada.
E decidir pela aposentadoria foi bastante doloroso para mim. Decidi a hora de parar. Entrou a pandemia, eu entrei com a minha aposentadoria. Mas eu confesso para você que eu já chorei muito. Ser professor para mim é compromisso. Por quê? Com as vidinhas que estão ali, que são colocadas à minha disposição, entre aspas, né? São, ao longo desses 28 anos, quantas crianças já passaram? E eu fico muito, muito feliz quando eu encontro com ex-alunos e eles falam: olha, Pro, eu virei psicóloga, eu fui estudar por sua causa. Quando eu tenho esse retorno, que eles me dizem: olha, você foi fundamental nessa minha jornada, nessa minha caminhada, é satisfatório. Então, por isso eu falo do compromisso. Eu tenho um compromisso com eles. Pequeno, grande, não sei de que forma, mas de influenciar, de fazer parte da vida deles é maravilhoso. Para mim, ser professor é conhecimento. Para mim, ser professora é gratidão, é amor. Para mim, ser professora é um compromisso. Não saberia fazer outra coisa. Eu sou muito grata à minha carreira do magistério. Tudo que eu sou hoje, tudo que eu tenho, foi graças à minha conquista na educação.